O início da doutrina espírita em Cícero Dantas. Em 1977, às margens das sombras de uma mangueira, nasce a doutrina espírita no município de Cícero Dantas, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, iniciava-se com os senhores José de Donana e João Alves de Carvalho, os quais, logo após as margens da mangueira, deu-se os estudos e desenvolvimento mediúnico na casa de Dona Lindeni, onde sua filha adotiva carecia de doutrina mediúnica, a qual fora preconizada através do Evangelho no Lar e da educação mediúnica, aplicados à jovem filha de Dona Lindeni. As doutrinações da comunicação mediúnica com a jovem e com os espíritos a faziam acalmar-se, e nas orações com o senhor Zé de Donana a paz se acentuava no lar e na mediunidade da jovem. Berço inicial da doutrina espírita no município de Cícero Dantas, a casa de Dona Lindenir começou a ser altamente frequentada, onde sua vizinha Dona Raimunda, Dona Lourdes de Denis e outros também iniciavam-se no processo mediúnico da comunicação. O nascimento da Casa de Oração Paz do Senhor. Com o incômodo da casa cheia de Dona Lindenir e a aproximação de mais frequentadores, José de Donana recorre através de carta ao amigo e filho de Cícero Dantas, o senhor João Alves de Carvalho, que residia em Salvador, onde prontamente recomenda ao mesmo alugar uma casa para a realização das atividades espíritas, assim como dar nome à referida casa. Para José de Donana, a dificuldade estava no pagamento do aluguel da casa, mas prontamente o senhor João Alves de Carvalho se responsabilizou pelo mesmo. Foi então na rua Frei Apolônio de Todi que deu-se a instalação da primeira e única casa espírita de Cícero Dantas. Iniciando-se com sua diretoria, lembramos a saudosa Carmelita F. Santana, o senhor Enoque, o senhor José Batista, pai de Antônio Walter, entre outros, os quais extraoficialmente batizaram a Casa Espírita oficialmente legalizada em 15 de junho de 1979. As atividades iniciais da Casa de Oração. As práticas de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, assim como as palestras abertas ao público e as sessões de mediunidade, dava-se às terças-feiras, sextas-feiras e sábados, sendo os outros dias utilizados para o funcionamento do AA Alcoólicos Anônimos, coordenado e presidido pelo senhor José de Donana. Com os trabalhos sendo realizados internamente na Casa de Oração, às portas fechadas, em decorrência das inúmeras críticas e preconceito, o senhor Zé de Donana se viu às portas abertas com a visita do então senhor Ivo do Banco do Brasil do município de Ribeira do Pombal, o qual, a convite do senhor José de Donana, viera para a realização da palestra, acompanhado de seu pai e esposa, sendo o pai o responsável pela abertura das portas e das janelas de toda a casa de oração. Em suas palavras, o mesmo dizia: o cristianismo é Jesus redivivo e que o mesmo deveria ser pregado religiosamente e sem vergonhas. Ainda assim citou Jesus quando disse: todo aquele que se envergonha de mim ou de minhas palavras, eu também me envergonharei dele no reino do meu Pai. As portas se abrem, as críticas e preconceitos aumentam, mas a doutrina se fortalece. A partir daquela data e acontecimento, a Casa de Oração Paz do Senhor se abre para a sociedade. Mas as críticas e preconceitos à Casa de Oração também aumentaram. Mas a luta e a humildade do senhor José de Donana se mantinham firmes, pois o mesmo acreditava que tudo passaria. As lutas ainda seriam o início, mas certa vez uma frequentadora vai à casa do senhor José de Donana e o recomenda: senhor José de Donana, como era chamado popularmente, vamos construir o nosso centro espírita. E prontamente ouviu uma risada do senhor José de Donana.
Como poderíamos construir um salão centro espírita se mal conseguimos pagar o aluguel? Eu acho que em seu comércio hoje a senhora não só vendeu, mas também bebeu? Mas a ativa frequentadora, inspirada e confiante, foi falar com o senhor Celerino Venceslau, onde na época era admirador da doutrina, e que prontamente cedeu em doação o terreno e o cimento para o início da construção do centro espírita. A primeira sede própria da Casa de Oração Paz do Senhor. Durante os 30 dias após a doação do terreno e do cimento, os trabalhos foram incessantes, mas nascia a primeira sede própria da Casa de Oração Paz do Senhor, localizada na travessa do ginásio Monsenhor Galvão, sem número. Vieram à sua inauguração João Alves, da cidade de Salvador, e o senhor Ivo, com a caravana do município de Ribeira do Pombal. Mas foram as palavras do senhor José de Donana que batizaria aquela inauguração, fixando na parede da casa de oração a seguinte frase: entre para aprender e saia para ensinar. Para José de Donana, o remédio a ser indicado para todos os males aos frequentadores da casa, assim como aqueles que o procuravam, só poderia ser o Evangelho. Os anos passam, as críticas continuavam, mas a luta permanecia. Os anos passavam, mas o senhor José de Donana continuava forte em seu propósito, mesmo em meio às críticas e preconceitos, até mesmo de seus familiares. A cultura, o dinheiro e as letras não eram as potencialidades do senhor José de Donana. Mesmo semi-analfabeto, sua humildade e o prazer de ajudar o próximo o faziam todas as noites abrir as portas daquela casinha azul, chamada de Casa de Oração Paz do Senhor, Escola dos Aflitos, Hospital dos Doentes e Templo da Caridade. Através do então amigo senhor Paulo, do município de Feira de Santana, em visita à casa de oração, lhe foi sugerido que o centro espírita não poderia fechar hora nenhuma. Foi então que houve conversa com o prefeito municipal daquela época, a qual disponibilizou uma professora para ensinar no salão da casa de oração, chegando a lotar o espaço com jovens alunos. Jovens sendo alfabetizados, e entre os mesmos estavam a filha adotiva de José de Donana e de Dona Célia, a qual era portadora de necessidades especiais. A evangelização. Aproximadamente após uma década, a mudança para a sede própria foi encontrado em meio a registros em atas da Casa de Oração, falas do senhor José de Donana, Dona Helena e Dona Fifinha, onde dialogavam sobre a possível mudança da professora da escolinha, acrescentando a preocupação com a evangelização das crianças. Em 1989, dava-se início ao processo de evangelização dos lares, com a implantação através dos trabalhadores da Casa nos Lares, em desarmonia com a introdução do Evangelho no lar. Ainda assim, neste mesmo ano, iniciava-se a preocupação com o estudo da mediunidade às sextas-feiras. A preocupação do senhor José de Donana estava pautada no princípio de que a mediunidade é sinônimo de estudo e disciplina. A disciplina começa em casa. Em 1991, na oportunidade da eleição e posse da diretoria da Casa de Oração Paz do Senhor, foi conclamado a união e amor de todos na mesma sintonia, reduzindo assim possíveis desavenças entre os membros e o grupo, onde o senhor José de Donana solicita a todos que fizessem a leitura do Estatuto da Casa, agindo assim com segurança e legalidade nas funções de cada membro da diretoria da Casa de Oração. O agradecimento a Deus pelo teto que os abrigavam e do início embaixo de uma mangueira marcaram os 12 anos passados, acrescentando que com amor no coração para servir ao próximo,
poderiam-se começar tudo de novo, se assim fosse necessário. Em julho de 1991, por sugestão do senhor João Alves, a Casa de Oração passa a convidar mensalmente palestrante da FEB, com a finalidade de maior difusão e conhecimento sobre a doutrina espírita. Em 1992, o senhor José de Donana deixa a diretoria da Casa de Oração e sugere a nova presidência. Em 19 de agosto de 1992, o senhor José de Donana solicita a não participação de seu nome frente à presidência da Casa de Oração e sugere Dona Fifinha e Zeneide frente à nova presidência da Casa. Em janeiro de 1993, toma posse os membros da nova diretoria, sendo a presidenta Dona Fifinha, vice-presidente a senhora Zeneide, como demais membros as senhoras Ailian, Danúzia, Valdeci e Lucivânia. Em 1993, nasce a preocupação e sugestão da possibilidade da compra de um terreno amplo para a construção de uma nova sede para a Casa de Oração Paz do Senhor. Ainda assim, da implantação da jornada espírita a ser realizada pela Casa de Oração. Em julho de 2002, é realizada a primeira jornada espírita da Casa de Oração Paz do Senhor. Dos sonhos ao trabalho, do trabalho à realização dos sonhos. Em 4 de outubro de 1994, foi comunicado da aquisição do terreno que daria espaço à construção da nova sede da Casa de Oração Paz do Senhor. Em maio de 1997, é vendida a sede antiga e em 26 de julho de 1997 é inaugurada a primeira parte da construção da sede da Casa de Oração Paz do Senhor, onde funcionávamos e estamos até a data de hoje. Em junho de 2005, por motivos de saúde, Dona Fifinha deixa a presidência da Casa de Oração e é eleita a senhora Helena presidenta e a senhora Josefa Cassimira vice-presidenta. Em 12 de junho de 2011, também por motivos de saúde, a senhora Helena deixa a presidência e é eleita uma nova diretoria. Como presidenta, Maria Valdeci Gama Almeida e Dona Fifinha vice-presidenta.